Eu já estou fazendo pedido aqui para gravar. Rafaela, melhorou? Ainda tá cortando para mim. Eu não sei se para você tá assim. Quando eu falo, corta ou tá Ah, pode tranquilo? ser porque eu estou fazendo. Não, tá tranquilo. Pode ser porque eu tô. Ele está gerando a gravação, o pedido de gravação. Ah, tá. Rafaela, tudo bem se a gente gravar? Tudo bem. Ai, deixa eu. Então tá Tudo bom. bem. Pode gravar, não tem problema não. Ok. Então nós vamos. Tô recebendo as irmãs aqui. Então nós vamos iniciar, então, né, minhas irmãs? A gente aproveitar muito bem essa noite aí. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumine. Amém. Ó doce Jesus, nós queremos nessa noite nos colocar na tua presença, Senhor. Mesmo que nesse formato, pela oportunidade de estarmos por essa plataforma, mas o Senhor é o motivo, Senhor, de nos reunirmos nessa noite, de estarmos aqui. O Senhor é o nosso motivo maior. Nós já te louvamos, te agradecemos por cada um que reservou esse tempo a essa reunião, a esse momento contigo, Senhor. A vida da Rafaela também. E nós queremos nos ofertar a Ti nesse momento, Senhor, e dispor o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós nessa hora, nesse momento. Eu quero, minha irmã, que você ore comigo, abrindo mesmo seu coração para tudo que o Senhor quer fazer nessa noite em cada um de nós. Usando de instrumento aqui a Rafaela, que você respire fundo mesmo nesse momento, como que deixando essa paz de Deus, essa presença de Deus entrar em nós nesse momento. E nós confiamos na tua presença aqui, Senhor. Ó Deus Pai, e te pedimos, Pai, que o Senhor envie sobre nós o teu Espírito Santo, sobre a Rafaela, sobre cada uma de nós. Abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, para aquilo que o Senhor deseja fazer. E nós queremos te dar toda a liberdade para isso, ó Santo Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Nós estamos reunidas, minhas irmãs. Eu quero passar, então, agora aqui para a Rafaela, né? Fica à vontade, viu, Rafaela? Você já é familiar para nós, sinta-se em casa. Muito obrigada. Muito obrigada a todas vocês, minhas irmãs. Realmente, Missão Ana, eu sinto que tem um pedacinho do meu coração nessa missão. Sou realmente uma admiradora e uma, uma intercessora dessa missão. Em especial, a vida da Francesca é muito preciosa para mim, para minha família. E eu louvo a Deus de poder nessa noite partilhar um pouco do que Deus me deu e
e me deu a graça de estudar para poder ajudar vocês. E eu peço uma coisa, que essa noite seja uma experiência de um amor ainda muito mais profundo, ainda muito mais fecundo na alma, que nós possamos hoje mesmo provar essa graça de deixar que o amor de Deus continue curando para nos colocar de pé. Que o amor de Deus continue agindo para que nós sejamos o que a gente deve ser. Só nós podemos, na nossa irrepetibilidade, na nossa questão de ser humano únicos, irrepetíveis, que a gente possa, então, tomar a consciência, deixar que a nossa consciência desperte nessa noite, tá? Então, é isso que eu peço a Deus. Uma profunda experiência de amor para que nós estejamos de pé, sempre de pé, diante de qualquer circunstância, de pé. Então, para as que a gente ainda não teve o privilégio de se conhecer, de se ver, né? Já estive aí com a Missão Ana algumas vezes. Me chamo Rafaela Silva Cassimiro, tenho 34 anos, sou mãe de 3 bebês, 3 bebês. Uma a gente não conheceu, está no céu, a segunda é a Isabela, de 4 anos, e a Maria Gabriela, de 4 meses. Meu esposo é o Juninho Cassimiro, também é uma pessoa muito que ama muito essa missão, ama muito também a Fran e sua família. Eu sou psicóloga e logoterapeuta. A logoterapia é quem me levou de fato para a psicologia, porque eu buscava uma visão ampla, uma visão realmente profunda e real, mais fiel e honesta do que é o ser humano. Então, eu encontrei isso nessa visão de Viktor Emil Frankl. E aqui é uma fotinho dele, não sei se vocês conseguem ver bem. Frankl, não aquele lá, tá? Aquele lá é Padre Pio. Esse daqui é Viktor Frankl. Frankl, ele foi um médico, psiquiatra. Ele foi quem fundou a logoterapia. Viktor Frankl, desde muito pequeno, ele se questiona sobre o sentido da vida. Então, ele começa a escrever sobre a logoterapia, mas numa dimensão ainda de testemunho pessoal, né? Uma vez perguntaram para Frankl por que Frankl escreveu a logoterapia, fundou essa abordagem psicológica. E o Frankl responde que foi para ele mesmo. E é interessante porque aos 13 anos de idade, numa aula de ciências, Viktor Frankl, escutando o professor dizer que o ser humano não é nada mais do que uma oxidação, um processo de combustão, Frankl, aos 13 anos, levanta, mesmo sem pedir permissão, e diz ao professor: então, qual é o sentido da vida? Frankl, então, ele cria a logoterapia, ele mesmo diz que ele cria para ele mesmo, ele cria a logoterapia com essa visão para dar resposta também a uma antropologia reducionista que até então estava instalada. O que significa isso, né? Uma visão de que o ser humano não é nada mais que esse processo de combustão. A gente nasce, a gente se alimenta, a gente se desenvolve, cresce, morre e acabou aí. Não, Frankl, ele testemunha, não só testemunha como médico, como psiquiatra, mas isso é importante dar ênfase, porque ele mesmo faz isso nos livros. Ele diz: eu não sou só um médico, eu não sou só um psiquiatra, eu sou um sobrevivente de 4 campos de concentração. Então, Viktor Frankl viveu a época ali do nazismo, o governo nazista, uma visão de ser humano totalmente reducionista, na verdade, inadequada, né, para não dizer outras palavras. Então, onde as pessoas ali não tinham um mínimo de dignidade. Dentro do campo de concentração, eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência com esse assunto, se vocês tiverem alguma curiosidade de compreender mais sobre esse assunto, mas era importante, talvez vocês procurarem depois aí na internet, no Google, sobre esse fato, sobre o que foi o campo de concentração. As pessoas não tinham dignidade, muito mais porque as pessoas não tinham a mínima condição ali de sobrevivência. É curioso, né, vamos dizer assim, porque eu sempre, quando vou falar do campo de concentração,
quando eu vou falar ali dessa experiência de cruz, de sofrimento do Frankl, eu sempre procuro palavras para tentar descrever realmente o que aconteceu ali, mas parece que todas são muito poucas, porque foi muito sofrimento. Mas o Frankl olha para dentro do campo de concentração e começa a perceber que existe uma movimentação interna, interior do homem, que o faz resistir pensando em sobreviver àquelas condições. Então, o Frankl começa a ver que as pessoas que estavam ali, elas tinham para quê resistiram, para que lutar por sobreviver e até pensar em sair dali. E como que o Frank começa a perceber? As pessoas não se entregavam, porque muitas se jogavam no meio-fio, muitas se jogavam nas cercas elétricas para que elas pudessem, então, morrer. Então, elas acabavam ali se suicidando mesmo, devido ao desespero, a falta plena de sentido, o vazio existencial, aquela. Gente, não foi uma situação simples. Eles passavam muito frio e eles não estavam aquecidos, eles passavam muita fome, eles eram tidos como bichos, né? O ser humano ali não era visto, não era levado em consideração que estavam lidando com pessoas humanas. Não, eram realmente, tanto é que o próprio Franco era um número. Então, não importava se ele tinha um título, ele era um número dentro do campo de concentração. Por que, Rafaela, que você começa trazendo isso, né? Para a gente entender que quem vai falar para nós agora sobre a superação, sobre ir além de si mesmo, que é o tema dessa noite, eu posso ir além, é alguém que não só estudou nos livros o que é o ser humano, não só alguém que escreveu sobre a antropologia, mas alguém que testemunhou o que é o ser humano. Alguém que de verdade pôde compartilhar a vida, o sofrimento, essa experiência de cruz. Ele sabia do que o ser humano era capaz. Então ele começa a ver que existiam pessoas que lutavam para sobreviver. E ele percebe que essas pessoas ou tinham alguém para amar, do lado de fora do campo de concentração, ou elas tinham alguma missão, algum trabalho que elas tinham a esperança de concluir. Então elas começam a, olhando para fora de si, encontrar esse sentido e lutar para realizar esse sentido de vida. E o próprio Frankl, ele fez com ele mesmo um pacto de não desistir de viver. Diariamente ele fazia um pacto de não desistir de viver. Porque a gente sofre, o sofrimento, ele parece que nos esmaga. Né? Com o próprio Cristo, nós vamos ver que a palavra lá em Isaías 53, quando vai narrar a aparência de Jesus Cristo, vai falar sobre esse sofrimento dele. Ele não tinha aparência, beleza que nos atraísse. Todos os nossos pecados foram tomados sobre si. Jesus levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas lutas. Então, ele estava desfigurado de tanto sofrimento. Então, quando a gente fala dessa experiência de sofrimento, eu não quero jamais nivelar o teu sofrimento como se ele não tivesse o seu lugar, como se o sofrimento não tivesse a sua dor, a sua profundidade e o seu peso também. Tá? Porque o sofrimento aqui para gente que tem essa busca religiosa, essa busca de uma perfeição cristã, o sofrimento ele tem esse peso de cruz. Mas é importante que a gente compreenda o que é o ser humano. O Frankl responde o seguinte: é o ser que sempre decide o que é. É o ser que inventou a câmara de gás. Porque eu não sei se vocês sabem, as pessoas dentro do campo de concentração morriam dentro das câmaras de gás. Então foi um homem que inventou a câmara de gás, mas o Frankl diz, mas também é o homem que entra na câmara de gás com uma oração nos lábios de pé. Então, é o mesmo homem que enfrenta a sua dor, enfrenta os seus últimos momentos de pé. Por isso que eu peço ao Espírito nessa noite que nos coloque de pé diante de qualquer cruz que eu e você estejamos enfrentando hoje. Por que que eu digo isso? Não é uma motivação que eu aprendi num livro. Não, é olhando para aquilo que eu e você podemos realizar como pessoas humanas. Então, o Frankl, ele olha e percebe, as pessoas aqui dentro do campo de concentração não estão em busca de prazer, como há quem diga que o ser humano, a sua base é a busca pelo prazer, é a busca pela satisfação da libido. Não, não é. Ele também percebe que dentro do campo de concentração,
não, as pessoas não estão em busca de poder, ascensão profissional, social. Não, as pessoas não são nem conhecidas pelo próprio nome. Quanto mais buscar um poder, um status. Ele percebe e ele concretiza essa sua observação, já antecipada fora do campo de concentração, que o ser humano é o ser autotranscendente. Em outras palavras, é o ser que pode ir além de si mesmo. Irmãs, nós podemos pensar o seguinte: nós temos uma condição biológica, né, de uma dimensão biológica, suas características genéticas. Nós temos aí uma dimensão psicológica, as nossas emoções, o processo de cognição, o processo de conhecimento, os pensamentos. Nós temos essas capacidades psicológicas, né, as nossas facilidades de aprender ou as dificuldades de aprender, a nossa inteligência. Nós temos aí uma dimensão social, né? A cultura que a gente está instalada, o país em que a gente nasceu, a família que a gente nasceu, isso dentro da logoterapia nós conhecemos como destino. Não é aquilo que vai acontecer, é aquilo que me foi dado e que eu não escolhi. A família que eu nasci eu não escolhi, a cor da minha pele eu não escolhi, o meu cabelo eu não escolhi, nascer no Brasil não foi uma escolha minha, a classe social a qual eu nasci não foi uma escolha minha, mas diante disso que eu não escolhi, diante disso que eu recebi, eu posso, por causa de uma dimensão chamada noética, autotranscendente e espiritual, que não necessariamente está atrelado à questão religiosa, tá? Todos os seres humanos, que creem ou que não creem, têm a dimensão espiritual. É nessa dimensão que está a consciência, que está a liberdade para a responsabilidade, que está a capacidade do ser humano de autotranscender, de ir além de si mesmo. Então, é aí que está a capacidade do ser humano de, diante do destino, daquilo que eu não escolhi, das coisas que aconteceram comigo na minha infância, na sua infância, diante dessas coisas, agora eu e você somos adultas, somos mulheres adultas. Diante dessas circunstâncias que eu não pude fazer nada, eu posso me posicionar e escolher como viver. O Frank, quando estava saindo do campo de concentração, ele estava com um rapaz e eles estavam caminhando para fora do campo. E eles esse rapaz começou a pisar numa plantação. E aí o Frank disse: não, não pisa aí. Aí ele ficou furioso com o Victor Franco. Ele falou: mas olha o sofrimento que você passou, fome, você foi humilhado, você foi escarnecido, e você está preocupado com uma plantaçãozinha. E aí o Franco diz o seguinte: nem aquele que padeceu injustiça deve cometer injustiça. Mas como não pagar com a mesma moeda sendo humano? Ué, mas humano, né? A gente costuma dizer, tira o humano dele, né? Quando vai rezar por alguém que vai exercer seu ministério. Não, não é tirar o humano. É, Senhor, me faz humano. Frank diz que há poucos humanos entre os seres humanos. Me faz humano, Senhor. Os santos, dentro do campo de concentração, mesmo campo de concentração, estava São Maximiliano Maria Kolbe, que entrega ali o seu lugar, no lugar de dar a sua vida no lugar de um pai de família, e ele é morto no lugar deste homem. Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, ela também está dentro do campo de concentração, também morre lá. Então, o que acontece com essas pessoas? A mística, o sobrenatural, que tanto nos admira, por exemplo, na pessoa de Padre Pio, isso é uma arte divina. Isso compete a Deus, não há um merecimento humano. Mas aquilo que é humano, a mortificação, o sacrifício. Franco tem uma matemática que eu acho muito importante a gente gravar, que ele diz o seguinte: sofrimento sem sentido é igual desespero. Agora, o sofrimento mais sentido é igual a sacrifício. Então, quando eu entendo que eu posso, diante das circunstâncias, me posicionar, eu saio de uma posição de vítima e agora começo a viver a minha vida sendo protagonista dela. Irmãos, o que é importante aqui, agora eu vou trazer para o nosso cotidiano.
diante dos afazeres de uma casa, diante de um relacionamento matrimonial, diante de uma traição, diante de circunstâncias. Primeira coisa que eu queria que a gente fizesse como mulheres é: vamos parar de comparar a nossa família com a família dos outros. Porque, como ser humano, essa é a minha história. Eu me lembro que quando pequena, eu ficava olhando para uma vizinha que o pai dela adorava tocar violão. Eu lembro dela até hoje, era uma amiguinha chamada Rita. Toda cacheada, toda feliz, tinha o uniforme da escola e eu não tinha. E aí eu olhava para ela e achava tão lindo, porque os pais dela se reuniam ao redor da mesa, eles cantavam, e quando eu olhava para a minha realidade, não era daquele jeito. Então eu fui crescendo até ali na minha adolescência, eu queria a família dos outros, porque era sempre melhor que a minha. Eu não aceitava o meu destino, o que foi me dado. E quando, escutem isso, quando eu não aceito o que é meu, quando eu fico com esse enfrentamento com a minha própria história, eu estou perdendo vida, tempo. Eu estou perdendo vida, porque ao invés de eu aceito o que me foi dado, e dessa maneira eu vou me comportar, eu vou me posicionar, eu vou escolher o que fazer com o que me foi dado. Franca disse que o sentido da vida é a própria vida. A vida que eu recebi, eu não pedi para nascer, você também não. Mas o que fazer com essa vida é minha escolha. Então, eu escolhi a não imitar aquilo que não foi bom. Porque eu já sei que não foi bom. Eu sei que não é. E aí, às vezes, a gente cai, mas, poxa, eu estou muito machucada, dói. Determinadas circunstâncias machuca mesmo. Dói muito. Mas eu não preciso fazer o mesmo que fizeram comigo. Eu não sou o que fizeram de mim. Eu sou eu e a minha circunstância real. Eu posso ir além. Entenda, você pode ir além. E eu não estou aqui dizendo como aquela que está na arquibancada, dizendo, vai que você consegue, vai. Não, eu não estou numa arquibancada gritando, querendo que você ganhe uma partida. Eu estou aqui dizendo que você, por ser humana, Deus te fez, te constituiu capaz de sofrer. Eu não sei se a gente tem sido, se a gente foi educado e tem educado os nossos filhos com essa reflexão. Os nossos filhos são capazes de sofrer, mas eles vão aprender se eles verem em nós essa capacidade. Eu sou capaz de sofrer diante de algo que eu não possuo, diante de algo que eu gostaria de ser ou de ter, mas não tenho. Diante disso, eu preciso me entristecer? Eu preciso de fato? Ou eu sou capaz de me autodistanciar? O que significa isso? Olhar essa situação de fora para que eu possa, sou um ser humano capaz disso, para que eu possa, olhando de fora, ter consciência, liberdade e responsabilidade para tomar uma decisão. É importante, minhas irmãs, que a gente compreenda que se eu não faço, quem vai fazer? Se eu não faço agora, diante da vida que está me chamando, quando que eu vou fazer? E se eu estou fazendo só pensando em mim mesma, fechada em mim, egocêntrica, que ser sou eu? Eu preciso refletir. Olha, as coisas acontecem na nossa vida, e talvez, né? Vou pegar aqui a Fran como a líder desse trabalho, dessa missão. Talvez vocês olhem e falem, poxa, a família da Fran é tão completa, tão maravilhosa, né? Olha a filha que bênção, olha o marido que bênção. E aí você fica lá comparando. Poxa, eu queria viver isso, eu queria. E aí você não vai conseguir mudar a tua biografia, a história da tua santidade, olhando para a vida de uma outra pessoa. É para olhar e admirar, é para olhar e falar, poxa, como que eu posso fazer? Mas sempre lembrando que a tua história é única. Você nunca existiu e nunca vai existir. Em nenhuma geração passada, em nenhuma geração futura existe alguém como você. Você é único. A tua história, a tua biografia é única. E é isso que precisa, diante de você, te convocar para você compreender. Eu preciso responder o que a vida está me questionando agora. E sabe o que a vida está nos perguntando? O que você vai fazer comigo? O que você vai fazer com esse sofrimento que está diante de você? Sabe por que você pode ir além dele? Porque você não é dor. Você não é sofrimento. Você não é dor. Você é um ser humano capaz de ir além de si mesmo.
Você é uma mulher, você é uma pessoa capaz de ir além dessa circunstância. Rafaela, mas está doendo muito. E eu não disse que não vai doer. Eu disse que com a dor, você pode escolher o que fazer. Aqui, minhas irmãs, quando nós estamos num sofrimento profundo, que parece que todas as coisas ao redor. Eu me lembrei agora de uma música do Padre Fábio de Mello, que a Adriana canta. Não me lembro o nome, mas ele diz assim: tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Quando não lembrei agora da letra toda, mas Humano Amor de Deus é o nome da música. Depois vocês escutem essa música. Tens o dom de ver a estrada onde eu vejo o fim. Às vezes o sofrimento faz isso. Parece que turva a nossa visão. As lágrimas parecem que turva a nossa capacidade de enxergar além. Mas eu quero dizer que é só agora, só esse momento. Você vai se pôr de pé, como a Virgem Maria diante da cruz. É o que eu mais tenho pedido ultimamente para Nossa Senhora. É estar de pé, diante dos algozes dos meus filhos, diante das lutas da minha família, diante das perseguições, das calúnias. É estar de pé. Porque eu estou de pé diante daquele que está erguido. E eu trouxe a cruz aqui para que a gente pudesse compreender essa capacidade de Nossa Senhora. Nossa Senhora está aqui de pé, olhando para o crucificado. Para todas aquelas pessoas, hoje para a gente está muito claro que ele é Deus. Para aquelas pessoas, eu estava conversando com o Juninho esses dias, para todas aquelas pessoas, Jesus era mais um condenado, malfeitor. Ele não tinha nada de celestial, nada de divino. Era mais um que estava morrendo por causa dos erros que cometeu, na visão das pessoas. Mas Maria sabia quem era e diante dele, de Deus, estava de pé. De pé. Mesmo diante da dor, eu sou capaz de ficar de pé. É isso. Nossa Senhora, diante da maior dor que a humanidade já viu, Nossa Senhora estava de pé. Mães, como mãe sofre? Esses dias aconteceu uma coisinha com a minha filha, foi coisa muito sorrateira, coisa muito pequena, e eu fiquei ali sentida por ela, mas não deixei ela perceber. E fiquei com aquilo no meu coração. Eu falei, poxa, é tão pequena, eu tô sofrendo tanto por ela, e ela não tá nem sabendo ainda bem, passou despercebido. Mas eu senti a dor por ela. É assim, o nosso coração é compassivo. O coração materno é um coração compassivo. O coração de uma mãe, o coração de uma mulher, ainda que não tenha filhos, é um coração compassivo. A gente sofre a dor do outro. E isso só é possível porque dentro de nós existe uma capacidade de autotranscendência que faz o que é isso, Rafaela? Essa capacidade de não parar em mim, de não me fechar em mim mesma e tomar um posicionamento diante daquilo que está me acontecendo de pé. De pé. Aqui eu não sei, eu não conheço, não tenho amizades assim profundas de conversar semanalmente ou diariamente com nenhuma aqui de vocês. Eu não sei das circunstâncias, mas eu sei quem é o ser humano. É o ser que sempre decide o que é. Tome a sua decisão. Tome a decisão de não de não descer ao nível do animal, mas tome a decisão de se elevar à vida dos santos. De se elevar. Tome, porque essa é a tua biografia, essa é a tua história. Não queira as facilidades, talvez, que você julga que as pessoas que estão ao seu redor têm, porque às vezes a gente acha que a vida do outro tá boa, mas ninguém sabe o que acontece quando todo mundo vai dormir e só tá o casal e a família dentro de casa. Ninguém sabe. Ninguém sabe, talvez, eu não sei, possa ter mulheres aqui que já foram traídas. Talvez tenha mulheres aqui que estão separadas. Não sei. Mas diante dessa circunstância, talvez seja muito difícil, né? Essa semana conversava com uma irmã que está passando por essa circunstância, descobriu uma traição e tem 2 filhos pequenos, um da idade da minha filha, e eu fiquei pensando, que sofrimento, meu Deus. Mas quando eu olho para aquelas crianças, eu que não sou mãe delas, eu quero lutar por elas. Eu quero ser a melhor pessoa por elas. Imagine essa mãe
que olha para os filhos e fala assim, não, o que o pai não foi, eu preciso ser, não para estar no lugar, mas para mostrar para os meus filhos que estar em Deus, que a virtude é possível, ainda que essa outra figura, ainda que essa outra presença tenha sido tão desfigurada na história dos meus filhos, eu posso me posicionar e mostrar para os meus filhos que é possível ser santo no sofrimento. E aí os filhos não vão mais ficar achando que a gente está mascarando a realidade, mascarando as coisas para que eles não tenham contato com a dor, porque a criança não é boba, mas nem um pouco. É a possibilidade, diante do sofrimento, de mostrar, filhos, estamos sofrendo. Mas mais forte que eu é Deus. Porque às vezes nós queremos trazer para nós uma onipotência que não existe. O ser humano é capaz de ir além de si mesmo para alcançar o céu, para alcançar a eternidade, para não rastejar como uma serpente, mas se elevar como um santo. Mas este santo é humano. Eu quero muito Missão Ana, e aqui eu englobo todas vocês. Todas. Desde Francesca até quem está chegando agora. Eu quero muito que vocês compreendam que a santidade é uma convocação de vida para todas nós que somos batizadas na Igreja Católica. Então, esta santidade é possível, porque ele não nos pediria algo impossível. A própria Santa Teresinha vai dizer, Deus não me daria desejos irrealizáveis. Qual é o teu desejo? É dar o melhor para a tua família com o teu sangue, com o teu suor, com o teu sacrifício. É assim que se vive o ser humano. É assim que se vive uma pessoa adulta. Indo além de si, não rastejando, não murmurando, não fazendo da sua história, do seu dia a dia, uma história pesada. Ainda que a cruz esteja pesada, é possível, no Calvário, encontrar beleza. Poxa, que poético. Qual é a beleza que eu posso encontrar no Calvário? Um ser humano humano. Imaginem Nossa Senhora e Jesus se encontrando ali no caminho do Calvário. Ninguém pode sofrer a dor do outro. Mas ambos sabem que estão sofrendo, mas que estão juntos. Ainda que ninguém possa tirar a cruz do outro. Isso é maturidade. Eu não posso deixar de sofrer. Eu não posso sofrer por você. Eu posso estar contigo. E essa presença. Por isso eu quero dizer para vocês, mães, mulheres, esposas, vocês estão aqui solteiras, diante da sua realidade, diante da tua circunstância real, a presença de alguém maduro é quem pode escrever uma história de santidade. Eu estou falando muito sério. Olhe para a vida de vários santos aqui, você pode elencar os seus santos de devoção. Se a gente começar a analisar a vida de cada um deles, veja como é diferente o caminho que cada um percorreu. Mas a presença e a busca por Cristo era o que faziam deles iguais. Essa seja a nossa semelhança. Mas é importante, é necessário que a gente compreenda que é possível ir além nessa sua circunstância. Olhe para a sua vida e a vida está gritando para você agora: ei, o seu nome, o que você vai fazer comigo hoje, agora? Diante de mim, diante da vida, qual é a sua resposta? E existe uma resposta certa para cada pergunta que a vida faz. Ixi, resposta certa, qual é? É aquela que faz com que você vá além de si. Nunca a resposta certa será aquela que satisfaz os prazeres da sua carne. Nunca vai ser. A resposta certa é aquela que te faz autotranscender, ir além. Eu vou ler uma passagem aqui. Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 e seguintes, tá? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: fiquei imensamente contente no Senhor, porque finalmente vi reflorescer o vosso interesse por mim. É verdade que sempre pensáveis nisso, mas vos faltava oportunidade de mostrá-lo. Ele está falando aqui de uma relação de afeto. Agora, olha o versículo 11 do capítulo 4 de Filipenses. Não é minha penúria que me faz falar. Olha isso. Aprendi a contentar-me com o que tenho.
Só o ser humano é capaz de fazer isso. Sei viver na penúria. Sei viver na penúria. Sei. Eu sei o que fazer nessa condição. E também sei viver na abundância. Não importa qual circunstância eu esteja, por ser humano, eu me posiciono e sei o que fazer com isso que está acontecendo comigo. É isso. Diante da abundância ou diante da penúria, eu sei viver com isso. Não é minha penúria que me faz falar, não é o sofrimento que me faz falar, não é a alegria que me faz falar. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando diz não é a penúria que me faz falar, ele está dizendo não é esse estado que me faz responder. Não é esse estado, bom ou ruim, que me condiciona. É isso que eu queria que vocês entendessem. Nós não somos condicionadas a nada ao que nos aconteceu ou está acontecendo. O ser humano não é condicionado à sua dimensão biológica, psicológica, social. Não é. Nós podemos nos posicionar diante disso. O ser humano é livre para escolher, para se posicionar, para ser responsável. Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Já vivi todas essas questões. Pessoa experimentada, um ser humano maduro, sabe o que fazer com aquilo de bom e com aquilo de ruim. Sabe fazer no momento em que se sente bem e no momento em que as coisas não estão boas. Versículo 13. Tudo posso naquele que me conforta. Tudo posso naquele que me conforta. Eu queria que a gente guardasse isso. Filipenses 4, versículo 11 até o 13. Do 11 ao 13. É isso. Independente das circunstâncias que eu me encontro, eu queria que você entendesse. Uma vez, irmãs, vou dizer para vocês, eu, diferente do meu esposo, por exemplo, não nasci na igreja, já testemunhei isso, eu acho que quando a gente esteve juntas no encontro da Missão Ana, diferente do meu esposo, que teve uma base familiar, uma estrutura religiosa, né? Sempre levado à igreja. Eu não cresci nisso. Chegou um ponto, quando eu comecei a ter as minhas experiências com Deus, aos meus 19 anos para frente, hoje eu tenho 34, eu comecei a olhar para a história da minha família, uma visão humana, tá? Para a história da minha família, eu falei, poxa, as mulheres da minha família não casam na igreja. Não tem uma família estruturada. Gente, eu comecei a olhar e percebi nenhuma. Nenhuma. Para ser uma referência para mim, eu não tinha para onde olhar. Eu não tinha uma referência. Eu precisava de uma referência, eu precisava enxergar que era possível. E aí eu me lembrei de um momento que Deus pôs no meu coração que eu fizesse uma lista com os nomes de todos os meus familiares. Parecido com a árvore genealógica, sabe? Mas eu não segui aquele esquema todo, não. Fui fazendo só uma lista mesmo. E aí, numa missa, no ofertório, nesse dia, eu levei esse papel e coloquei como oferta. Não ofertei uma quantia em dinheiro naquele dia, ofertei a história da geração passada da minha família. E aqui eu não estou falando de gerações, de almas, não. Estou falando de história, estou falando de biografia. E aí aquele dia, claro que foi algo impulsionado pelo Espírito. Aquele dia eu disse, a partir de hoje, uma nova história começa na geração da família Silva. Vai ter que ser diferente. E não vai ter que ser porque eu mandei. Não, Deus não colocaria no meu coração essa visão para olhar para a minha história dessa forma, sendo que ele não quisesse mover algo. E eu falei, não, alguém precisa começar a marcar essa família. E eu não me senti especial por isso. Eu me senti na obrigação de responder ao que a vida estava me convocando. Diante da história da minha família, eu não queria repetir aqueles padrões. Eu não aceitava aquelas condições, porque eu conheci o grande amor da minha vida, Jesus Cristo. Então eu precisava dar uma resposta diferente. E olhar para a história, olhar para a minha família não com superioridade,
mas como alguém que tem uma missão de testemunhar esse amor que recebeu. Vocês entendem que é uma posição diferente daquilo que me foi dado? Porque eu não posso mudar o passado das mulheres da minha família, mas eu posso mudar agora a história da minha família, porque eu estou inserida nessa família. Vocês entendem o que é o destino? Eu não mudo o que passou, o que me foi dado, mas eu escolho agora o que vai fazer parte do passado da minha história. Gente, olha como isso é fantástico. Isso é logoterapia, tá? Esse passado, Frank diz que é como celeiro abarrotado, tá guardado. Ninguém muda. Estar com vocês aqui hoje, quando terminar isso daqui, tá guardado na minha história. Eu estive com a missão Ana no dia dos arcanjos. Eu estive com vocês. Isso ninguém vai mais apagar na minha história. Não se apaga. Vocês entendem? É isso despertar. Que eu quero muito que vocês compreendam. Despertar a consciência de vocês para entender o seguinte: escolha agora a posição que vocês vão tomar, a decisão que vão tomar diante do que está acontecendo com você, para que quando você olhe para o seu passado, só tenha glória. É você que escolhe o que vai fazer parte do passado. Eu não sei se você já ouviu falar bem do passado. A logoterapia me fez ter uma outra visão sobre o passado, porque geralmente quando a gente fala do passado, a gente fala como algo muito ruim, algo que não é tão legal, algo... Não! Se eu vivo algo com sentido, realizando valores, realizando sentido, eu vou fazer no meu passado um passado glorioso. Um celeiro abarrotado que eu vou poder olhar para trás e vou poder contar para os meus netos, para as minhas filhas, vou poder contar para as pessoas, olha, vivi isso, estive com tais pessoas, encontrei tais circunstâncias, vi pessoas de pé diante da sua própria cruz. Vocês entendem? Então, eu queria que vocês compreendessem isso. Desperte, porque a vida está te perguntando o que você vai fazer com ela agora. E a tua resposta vai fazer com que essa circunstância, esteja guardada no teu passado para sempre. Irrevogavelmente, ninguém mais vai mexer ali. Então, escolha o que vai fazer parte do teu passado. Escolha o que vai fazer parte da tua biografia. Escolha. Ontem eu lia para as minhas filhas a história de Padre Pio, da sua infância ali, e eu fiquei maravilhada, porque tinha muitos detalhes ali que eu não conhecia. E eu falei, olha, a história. Ninguém apaga a história. A tua história pode ajudar muitas pessoas a encontrarem Jesus Cristo. A tua história, eu, Rafaela, sim, você pode fazer com que muitas pessoas encontrem a alegria de serem gente, de ser humano. O que é o ser humano? Lá no Salmo 8, o salmista vai fazer isso, mas estou contemplando aqui o firmamento, e aí eu me deparo e penso, o que é o homem para que o Senhor se ocupe com ele? O que é o homem? E no Salmo 8 vai dizer o seguinte: quase igual aos anjos o fizeste. Você está entendendo o poder que você tem? Você está entendendo o poder? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria, nesse momento, abrir talvez aqui para algumas perguntas, se vocês tiverem. Eu não sei se vocês fazem isso, mas se eu não estou enganada, a Fran falou que a gente poderia abrir um pouco. Ainda tem alguns minutos. Eu queria ver se vocês querem me fazer perguntas, se tem alguma coisa, talvez que não ficou clara. Marina, eu não sei se é assim mesmo que agora vocês fazem, tá? Mas se precisar também, a gente pode abrir esse momento para perguntas sem problema. Sim, isso mesmo, Rafaela. Então vamos aproveitar, meninas, depois desse banho, desse despertar, a gente está até assim, nossa, como que um despertar mesmo de acordar. O despertar, você despertou e a gente acorda, né? Nossa. Então vamos aproveitar esse momento aí, sem brigas, viu? Uma de cada vez.
enquanto vão tomando coragem, a gente pergunte, né? Eu acho que eu estou em casa, eu acho que vocês estão em casa também, estamos em casa. Deixa eu só falar uma coisa aqui para tentar ser mais prática também, né? Quando a gente está com os filhos, por exemplo, eu sempre costumo fazer essa reflexão. O que eu quero marcar na memória da minha filha, sabe? O que eu quero deixar de bom? Claro, gente, a gente erra, nas melhores intenções a gente erra, mas o que eu posso marcar a infância da minha filha? O que eu posso deixar guardado no coraçãozinho dela? O que eu posso, daqui a um tempo, escutar ela contando, né, sobre coisas boas que a gente viveu juntas? Então, estar com ela, dentro da logoterapia, a gente fala sobre os valores vivenciais, que é essa contemplação da beleza, da natureza, a contemplação do outro ser humano que está diante de mim. Então, contemplar os filhos, contemplar o esposo, sabe? Ter uma visão positiva sobre as coisas, mais otimista também. Então, o que a gente pode fazer? Eu queria também trazer isso para a reflexão, sabe? Como que a gente mantém a relação com os nossos? Porque a gente está preso dentro de casa, mas corre o risco de estar isolado um do outro. Então, como que a gente pode marcar esse passado com memórias boas, memórias de família, memórias de afeto, sabe? Então, eu queria que a gente também pensasse sobre isso para que a partir dessa noite a gente tome mais cuidado nessas relações de como estar com as pessoas também, tá bom? E façam perguntas, não deixa a timidez para lá e vamos autotranscender aí. Alguém está aí? Se quiser escrever também, né, Marina? Não sei se fica mais fácil. Sim, o chat está aberto aí, se alguém quiser escrever. Meninas, eu vou sortear, hein? Mas acho que foi um banho mesmo, Rafaela. Que generosidade sua em nos trazer esse despertar, essa realidade tão assim, nossa, o seu rosto brilhava, iluminava a nossa reunião. Gratidão mesmo eterna, porque como você mesmo falou, né, essa noite não tem como não marcar, né? A gente ouvindo tudo isso no tempo que a gente está vivendo. Hoje mesmo lá no grupo ainda colocava uma mensagem sobre isso, né? A gente escolhe o que marcar, né? E principalmente a hora de pedir ajuda, a hora de esse despertar, a gente precisa, né, ir provocando isso nas pessoas e ao menos em nós também a gente deixar esse despertar acontecer, né? Maravilha. Todo mundo acordado aí, meninas? Vamos, mulheres. Eu tô lendo aqui alguma dica para ajudar no dia a dia a se manter firme. Olha, eu digo o seguinte: todos os dias, quando a gente acorda, a gente precisa ouvir a vida dizendo: o que você vai fazer comigo hoje? O que eu vou realizar nesse dia? E aqui eu vou falar sobre valores, né, que o Frank traz dentro da logoterapia, dos valores vivenciais, que eu comentei um pouquinho agora. Olhar para os seus, mas olhar, contemplando, não só ver, né? Ver, a gente pode pegar uma revista, né? A gente às vezes está lá no consultório de alguma coisa, aí você vai passando, você está vendo. Mas o olhar que eu estou falando agora é um olhar de contemplação. Você está aí na sua casa,
talvez você está sozinha, né, para ninguém ouvir, tá com fone e tal. Mas assim que terminar esse momento com a gente aqui, olha nos olhos, meus olhos são grandes, olha nos olhos, entende? Olha, contempla. Como que eu vou fazer para me manter firme nisso, então? Vivendo o momento presente. Porque a gente, não sei se vocês já prestaram atenção, a gente está sempre lá e nunca aqui. Nessa época de celular, então, a gente está sempre fora, nunca dentro. A gente está sempre conectada. Mas ao redor aqui, tente fazer, por exemplo, mantenha a mesa, o lugar. Vamos falar de coisas dentro de casa, tá? Mantenha ali com as pessoas que você mora, solteiros ou casadas aí, mantenham a mesa, o lugar de diálogo, de olhar. Às vezes a pessoa não quer falar muito, mas se você olhar, você vai contemplar. Eu não sei se vocês já fizeram. Aqui, com a família do meu marido, a gente costuma fazer um pouco isso, principalmente no dia dos aniversários. A gente põe a pessoa no meio e começa a falar todas as qualidades que a pessoa tem. Porque eu não sei se vocês têm isso, mas às vezes a gente costuma só falar os defeitos dos outros, né? E dos nossos também. Mas a gente não fala muito, a gente percebe e finge que não é com a gente, mas é. Mas a ideia dessa contemplação é olhar para o outro e dizer aquilo de bom que ele tem. Eu queria sugerir que vocês fizessem esse valor vivencial em casa, falando, põe aí o teu esposo no meio, começa a falar das qualidades que ele tem. Daqui a pouco você põe um filho seu, começa a falar das qualidades que ele tem. Guarda os defeitos. Ah, Rafael, vou ficar sendo falsa. Não é falsa, é só que neste momento você só vai olhar para aquilo que é qualidade. Não é que você vai dizer que não existem defeitos, mas você escolheu contemplar as qualidades. Depois que isso já se tornar algo profundo entre vocês, falar dos defeitos vai ter outro peso. Porque, olha, é interessante quando a gente vai apontar os defeitos, assim, né? Quando vai tratar de alguma coisa que precisa mudar numa relação, seja ela qual for, é que a gente entenda que quem está falando com a gente nos ama. Muda tudo. Se eu sei que quem está me exortando, quem está chamando minha atenção me ama, aquilo vai cair no meu coração de outro jeito. Vocês entendem? Então é bom que compreenda que este valor vivencial, essa contemplação, vai nos ajudar sempre a estar elevados. Por quê, gente? Porque o movimento não é interno, não se fecha aqui. O movimento é daqui para fora, é além. E junto com esse valor vivencial, eu queria propor a vocês que moram num estado tão lindo, de vocês contemplarem mais a beleza desse lugar. Contemplem, busquem em alguns momentos ir para fora de casa, olhar nem que seja uma planta, olhar um pouquinho do céu, olhar o sol que nasce ou que se põe, mas façam essa experiência. Gente, eu não estou sendo poética, eu estou sendo muito prática, ao ponto de dizer para vocês, essa contemplação, esta vivência vai fazer com que o movimento interior de todas nós aqui, ele mude. E ele vai para um ciclo normal e esperado, que é de autotranscendência, tá? Então, é realmente olhar, contemplar, seja a beleza, a natureza, ou seja uma pessoa, um testemunho, alguém, tá? Vamos procurar ver o belo, a beleza, a verdade nas pessoas, tá bom? Obrigada por ter perguntado. Obrigada, Carlinha. Peraí. Ah, tá ligado. Obrigada, Carlinha, pela pergunta. Mais alguém? Eita, mulheres. Eu queria propor, então, que vocês escutassem aquela música, porque a arte também é um valor vivencial, tá?
escutassem a música, eu acho que alguém pôs o link aí, se eu não me engano, Sim. Humano Amor de Deus, né? E fizessem uma reflexão sobre essa letra. Porque a arte verdadeira, verdadeira, verdadeira arte, ela nos eleva. Se tem algo que a gente contempla e que não faz esse movimento interior de elevar o espírito humano, não é arte. Então, rezem com essa música, façam essa experiência de contemplação. Gente, às vezes no caminho, num trajeto, né, de carro, a gente está sempre correndo e tal. Então, tenta contemplar, talvez uma árvore no caminho, faz tempo você nunca reparou que ela está ali. Isso nos eleva. Tem coisas, gente, que a gente acha, pô, mas isso é terapêutico? Vocês não têm noção de como é. Ainda mais no tempo como a gente está, de tudo muito corrido, de tudo muito sem pausa. Tudo que foi criado por Deus, essa beleza criada, nos eleva. E para isso a gente precisa contemplar. Não dá para só ver. Teve alguém que escreveu alguma coisa aqui. Entendi que mudar a própria história tem muito de dar de si. Isso é o que marca e muda a nossa história, o que nos faz gente. É por aí mesmo, Natália. Eu penso que se a gente conhecesse, tivesse uma dimensão um pouco maior sobre a nossa capacidade humana, a gente erraria menos, porque a gente conseguiria escolher o que fazer com aquilo que nos fizeram de uma forma mais responsável. Eu acho que é aqui que a gente precisa pensar também. É muito importante que a gente se posicione sem culpar as pessoas. Aconteceu. O que fazer com isso? Eu escolho. Eu posso escolher. É uma outra. Luana, gostei da colocação da prática, porque cabe na nossa vida, na nossa família, e cabe também na vida de comunidade missionária, esse olhar de contemplação do outro, das qualidades. Sim, nossa, as relações mudam quando a gente faz isso. Mudam. As pessoas nos dão até mais abertura de falar, poxa, o que que você pensa de mim? O que que você acha que eu poderia mudar? Porque é isso, o elo vai ser sempre o amor, essa contemplação vai gerar esse amor. Gente, eu sei que, por exemplo, talvez tenham muitas aqui que estejam em situações de sofrimento muito, muito intensos, né? Diante do sofrimento, o que que eu preciso fazer para poder, então, me posicionar e escolher diferente do que me fizeram? Primeiro é tirar o olho da dor. Você tira o olho da dor e você coloca em algo que te transcende, tá? Você tira o olho da traição, você tira o olho da perda, não para fingir que não aconteceu, não é isso. Você, quando eu falo tirar o olho da dor, é para que você entenda que você não é aquilo, você não é aquela dor, você é mais do que aquilo. Então, quando você tira o olho disso como se fosse algo limitante, você consegue então se colocar de pé e reagir. Na verdade, acho que nem reagir seria uma boa palavra. Você consegue escolher o que fazer. É sempre o homem que escolhe o que fazer diante de uma circunstância de dor, tá? O que fazer. E lembre, a escolha que eu faço agora vai estar marcada para sempre na minha história, para sempre. Por isso que precisa ser uma liberdade para a responsabilidade. Gente, uma outra coisa que eu queria só dizer nesses últimos minutinhos é o quanto que essa visão, isso que a gente foi conversando aqui, cabe para a educação das crianças, tá? Por que que eu digo isso? Porque a gente vê jovens que não estão suportando terminar um namoro e já pensam em terminar com a própria vida. Por quê? O que que está acontecendo com essa falta de resistência à frustração? Nós estamos educando as crianças para serem crianças para sempre. E a gente educa a criança para ser adulto. Acho que a gente tem perdido um pouco dessa consciência. Então, a criança, ela não vai ser criança para sempre. Precisamos educá-la para as virtudes, para a vida adulta.
para enfrentar as coisas. As ausências, elas são necessárias. Ausências aqui eu falo, esses dias mesmo meu marido foi pagar uma conta numa loja e aí a minha filha viu uma bicicleta e falou: eu quero essa daqui, compra para mim. Mas ela já estava assim, achando que era só lá dar o dinheiro e trazer para casa. Ele falou assim: não, eu não vou comprar. Eu e sua mãe vamos conversar, a gente vai ver se agora dá e aí depois a gente vê se vai comprar ou não. Se tivesse com dinheiro, teria que comprar? Poderia, mas deveria. Vocês entendem que nem sempre porque eu posso, eu devo? Então é uma reflexão existencial também que a gente precisa fazer. É o dever, o querer e o poder. Tem coisas que eu devo, mas eu não posso. E eu não quero. Tem coisas que eu devo, mas eu posso e não quero. Gente, parece um trocadilho, mas são coisas que falam, poxa, eu devo, eu posso, mas eu não quero, mas eu tenho, eu devo. Então eu vou deixar o meu querer para lá e vou fazer o que eu devo. Então são questões existenciais, questões da nossa própria vida que a gente precisa tomar um posicionamento maduro, humano, tá bom? A Roberta colocou aí, diante do sofrimento da dor, decidi ficar de pé. Nossa Senhora tem sido meu apoio. Escolhi não permitir que ele me domine mais. Sei que está ali e não vai me passar rápido, mas me permitir ter um outro olhar sobre ele. É isso. Não vamos todos, gente, o sofrimento, ele é inerente à vida humana. Todos vamos sofrer em alguma medida, em algum momento da nossa história. O meu fundador, ele costuma dizer o seguinte: a gente resolve esse problema, mas fique tranquilo que já outro se levantará. É assim a vida dessa terra. Segundo Santa Teresa, é uma noite mal dormida numa péssima hospedaria, né? Então, tem horas que essa hospedaria até pinga na cabeça da gente, no telhado. É muito sofrimento mesmo, mas também existe muita contemplação da beleza, do amor, da generosidade, de pessoas muito magnânimas. E na Missão Ana eu vejo mulheres muito fortes e é uma honra para mim estar partilhando com vocês essa noite. Eu agradeço muito. Marina, seu áudio não está saindo, ninguém está te ouvindo. Esqueci do microfone. Então, a gente já está nos minutos finais, com o nosso coração assim cheio, né, desse despertar. Eu queria pedir para vocês, mulheres, nesses últimos minutos da Rafaela, a gente aparecer aí, nosso rostinho, só para a gente tirar um print, né? Poder registrar muito bem essa noite desse despertar. Vamos lá? Também a Rafaela poder nos rever aí. Muito bem. Vamos lá, todo mundo soltando um sorriso para essa noite maravilhosa que Deus nos deu. Isso aí. Rafaela, minha querida, muito obrigada. Gratidão eterna mesmo pela, como eu disse, sua generosidade em nos abrir esse tempo e compartilhar, poder nos despertar nessa noite. Bendito seja Deus. Viu? Que Deus te retribua muito. Só Ele pode pagar. Só Ele. Eu queria convidar vocês, irmãs, a gente, nesse momento, rezar uma Ave Maria pela Rafaela, pedindo a Nossa Senhora, né, que possa te retribuir, dando o auxílio necessário à sua vida missionária, à sua vida familiar, aos seus planos, que não te falte a graça nesse seu caminhar, nessa sua vida missionária, viu, minha irmã? Amém. Muito Vamos obrigada. lá, minhas irmãs. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Peraí. Mais uma vez, Nossa, tem obrigada. gente chegando aqui. Tá bom? Deus abençoe, meninas. Deus abençoe muito a família de vocês também. Tá joia, Rafaela. Muito obrigada. Deixa um abraço da Francesca, viu? Da nossa fundadora. Hoje ela tinha atividades na faculdade, né? As irmãs já sabem aí que hoje ela não poderia estar conosco, mas não deixou de nos presentear, né? Com a sua presença. Então, um grande abraço, viu? Gratidão. Minhas irmãs, fiquem um minutinho para a gente terminar, viu? É que o tempo da Rafaela ela precisa sair. E aí, minhas irmãs? Que experiência, né? Maravilhosa aí com a Rafaela. Muito boa. Nossa. Deus seja louvado. Meu Pai, que riqueza. Amém. A Fran tinha até falado para nós conversarmos um pouquinho, mas acredito que a gente já até teve esse momento aí. E como nós vamos ter o momento Ana, né, 9h30, eu prefiro dar esse intervalo aí para vocês, para vocês poderem dar uma respirada. A gente tem agora também, vai começar agora às 21 horas, às 20 horas, meninas, é a live do Alessandro, com o Flávio Quepraldi. É um autor do livro Santidade para Todos. O Alessandro está encantado com a obra desse autor. Ele escreveu pela Canção Nova. Ele, inclusive, já conversou com a Francesca sobre esse livro. Provavelmente, ele vai ser usado para a formação também da nossa missão. E esse autor, ele trouxe uma abordagem, assim, algo muito rico, né, desse caminho de santidade para todos. Então, quem quiser e puder, né, quiser fazer uma maratona aí, quiser acompanhar também a live, deve estar começando, por isso que eu estou na cozinha, porque lá no quarto ele já deve estar começando a live. Então, eu prefiro deixar esse momento aqui de intervalo, também a gente ruminar tudo que o Senhor nos falou nessa noite, escrever mesmo, sabe, registrar como num diário, tudo que a Rafaela foi nos trazendo, deixar isso marcado. Isso aí, meninas, isso aí. Mas poder reler tudo isso, sabe? Eu acho que é um convite para a nossa oração pessoal de amanhã. A gente poder rever toda essa reunião de hoje, né? E poder, assim, registrar aquilo que Deus ali nos fez lembrar, poder escolher as coisas que nós queremos marcar do nosso passado, qual o nosso olhar, depois dessa reunião, qual o nosso olhar nós queremos ter do nosso passado, e principalmente a pergunta que ela fez, né, a vida está me perguntando o que vai fazer parte da sua história. Então, nessa noite, é como Deus nos desse essa oportunidade, né, o que é a vida que está nos perguntando, o que vai fazer parte da minha história. Então, que amanhã... Ei, toma banho. Oi? Desculpa, né? Eu esqueci que o fone está ligado. Ah, tá. Mas é isso aí, minhas irmãs. Tudo bem para vocês? A gente terminar agora. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Obrigada pela presença de cada uma aqui, viu? Pelo sim de cada uma, pelo presente que Deus nos deu nessa noite. Vamos terminar esse momento rezando mais uma vez a oração do nosso anjo da guarda, também aqui colocando, né, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, essa noite que o poder de Deus, né, a graça curadora que São Rafael nos traz, o poder de Deus que São Gabriel nos traz, e aquilo que São Miguel nos mostra como o poder libertador de Deus, né? Que essa reunião possa ser isso para nós, pela intercessão dos santos arcanjos. Viu? Então, vamos agradecer e entregar a Deus a nossa vida em gratidão nessa oração do Santo Anjo da Guarda, cada uma de vocês.
Santo anjo do Senhor, Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou. a piedade Piedade divina, divina, sempre me sempre me rege, rege, me me guarde, guarde, me me governe. governa, me ilumine. Amém. Paz-me santa, logo santa, grande Grande santa, santa, sem que eu sempre saiba. que o Senhor nos abençoe, minhas irmãs. Vamos ficar em paz, viu? Em nome do Pai, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Já imaginou? Acordar de manhã e dedicar aquela mulher que vai transformar a cidade, no meio do trabalho, é o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se preparar com uma pessoa que vai mudar a história da saúde, porque na hora de